Então, é a primeira coisa estranha, né? As pessoas não verem relação com o que está acontecendo no país, né? Com a gravidade do que está acontecendo com o país, com a categoria, com as nossas reivindicações, né? É uma coisa estranha numa conjuntura para qualquer trabalhador. Mas quando se trata de professores, aí fica mais estranho, né? Como é que as pessoas não estão conseguindo, né, relacionar a companheirada, a conjuntura atual, né, com os nossos direitos, com as nossas liberdades, com as nossas conquistas. Então, essa é uma reflexão que os companheiros que vieram, e vieram porque têm essa compreensão, precisa retornar na sala de professores, na segunda-feira, e fazer essa discussão sobre isso, né? O que é, pessoal, a história está acontecendo. E nós estamos alheios à história desse país, né? Nesse instante, eu estava vendo chegar em Brasília milhares de trabalhadores, né? Milhares de pessoas se deslocando dos canteiros mais distantes desse país, né? Com 3, 4 dias de viagem a ônibus, muitos deixando de ganhar o seu sustento, porque o trabalhador ser elitista quando falta, né? Eles são descontados salários, mas estão entendendo que o momento pede, né, que eles estejam em Brasília para garantir a democracia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira reflexão, que mesmo as pessoas que não têm a compreensão, mesmo as pessoas que estão compreendendo esse momento como se fosse um momento eleitoral, porque eu vejo algumas pessoas se comportarem desta forma, como se estivessem na eleição da presidente, né, a eleição para presidente da República, onde você tem um candidato e você defende o seu candidato, onde existe outro candidato e você... Não é isso, gente, que está acontecendo no país. Muito distante de ser isso, né? O que está acontecendo no país hoje é um golpe que ameaça, inclusive, as futuras eleições. As pessoas que estão nas escolas defendendo a saída do prefeito Roberto Cláudio, se não participar desse momento histórico, quem sabe ele não será um prefeito biônico, se não houver eleição. Quem sabe os conchavos que haverão até as eleições de prefeito para talvez não fazer a eleição neste país. Então, o que está posto é um golpe. E a quem interessa, quem são as pessoas que estão defendendo esse golpe? Só pelas pessoas, os grupos, agrupamentos que estão defendendo o golpe, já é uma coisa para a gente se afastar, independente de sua convicção política. Quem está do lado de lá querendo esse golpe? Está a Fiesp e todas as suas sancionais no Brasil. Os empresários, né? Está as 6 famílias que detêm a mídia no Brasil. O poder da mídia, que é um poder tanto econômico como um poder político. Está também os políticos corruptos. A gente vê gente dizendo que o país será passado a limpo, mas é uma coisa estranha alguém achar que um país onde tem mais de 200 deputados respondendo processo por corrupção dentro do Congresso Nacional vai ter interesse de acabar com a corrupção. Estão defendendo a liberdade para não ser presos. Então, e qual é o maior interessado nisso tudo? Os Estados Unidos. Por conta do petróleo brasileiro. Petróleo é igual à guerra. Petróleo é igual à guerra. Eles até antes de ser descoberto, porque houve a descoberta do pré-sal, foi uma política desse governo. Houve investimento para descobrir esse pré-sal. Investimento de ponta. A tecnologia
utilizada para chegar ao subsolo e achar esse petróleo foi uma decisão política de querer um país independente. Porque não existe ninguém independente pobre. Não existe independência pobre. Então, se as pessoas não compreenderem isso, vão aceitar essa história de lava-jato, de corrupção. Tem corrupção na Lava Jato? Tem. E tem em todas as estatais brasileiras. Por conta do investimento privado nas campanhas eleitorais. E se isso não acabar, haverá sempre essa corrupção. Porque se a Zezé quiser se candidatar, a Zezé precisa de dinheiro. E se uma empresa financiar a eleição da Zezé, ela não representa o povo, ela vai representar a empresa. E hoje o nosso Congresso só tem representações de empresa, do agronegócio, contra a reforma agrária, contra os direitos dos trabalhadores. E por que foi que esse golpista do PMDB, tão interessado agora em ser presidente, né? O que é que ele prometeu à FIEC? Retirada de direitos. Retirada de direitos. O que é que eles estão negociando com as bancadas dos estados e municípios? O ajuste fiscal e a moratória da dívida dos estados e municípios. Vocês sabem o que é que significa isso para a gente? Significa congelamento de salário de 10 anos. Significa que nós não vamos receber pecúnia que abriu hoje. Significa que nós não vamos receber o 11,36 previsto para agosto. E aí, gente, eu dizia aqui para alguns professores que chegaram cedo, né, quando eu estava ali em cima, eu dizia que estava alguns dias sem dormir direito. Alguns dias sem poder, né, sem conseguir estar no estado normal das coisas, por conta das coisas que a gente está acompanhando. Que às vezes o trabalhador que sai 7 horas da manhã de casa e chega 10 horas, não tem físico para acompanhar. Mas se vocês abrirem a internet hoje, vocês receberam um papelzinho aí, né? Tem um órgão no Congresso Nacional que é assessoria aos sindicatos, né? O DIAP, Departamento de Assessoria aos Sindicatos. Esse departamento fez uma matéria que o Congresso Nacional tem 55 projetos que oferecem risco aos trabalhadores do Brasil. E vocês estão recebendo, nesse papel, o número dos projetos. Não é previsão ruim, não. É uma informação do que já existe. Né? Hoje já existe tramitando esses projetos. Então, companheiros, quais são as coisas mais graves desse pacote que o PMDB, com os deputados, com a FIEC, está vendendo em troca de voto para o golpe do domingo? O primeiro, a conta do servidor público. 10 anos de congelamento, sem concurso, e sem reajuste, e sem PCC. E sem pecúnia, e sem os anuênios. Porque o que vai acontecer, se acontecer o pior, se a gente não reagir, acontece isso esta semana. Antes dessas dívidas serem pagas. Então, o primeiro ponto é este. O segundo ponto, aumento da jornada de trabalho. De 8 horas para 10. De 8 horas para 10. Com a possibilidade de mais 2 horas extras. 12 horas de trabalho. O salário agora
a jornada ela pode ser reduzida com redução de salário. Alguém consegue ver qual é a relação que essa redução, porque o salário era irredutível. Então, se você recebesse um salário durante 10 anos consecutivos, né? 5 anos, se fosse para aposentar, esse salário era seu. O que é que está posto nesse projeto de lei? Está posto que o salário agora, se o prefeito quiser acabar com os aditivos incorporados por vocês, ele vai poder acabar. Porque ele pode reduzir a jornada e reduzir salário. Então, quando a gente dizia que a gente tinha que esperar 10 anos para ter a segurança da incorporação, porque 10 anos, se eles tirassem o nosso aditivo, eles não poderiam diminuir o salário, não é mais assim. Porque agora vai prever a redução do salário. O que é que tem a mais de ruim? O fim da nossa estabilidade. Aqui está dizendo que o professor pode ser demitido por desempenho. Então, agora, na hora que saem esses resultados e que a pressão aumenta nas escolas, por conta desse resultado, principalmente na Regional 5 e Regional 6, que foram as piores regionais no resultado, significa dizer que vão atribuir a responsabilidade aos professores. E se atribuir a responsabilidade aos professores, a gente pode perder o emprego. Vocês vão ter esses papéis que vocês receberam, que tem o nome dos projetos de leis. Era importante que essa semana, esse final de semana, quem não estivesse nas ruas, porque o meu apelo é que a gente vá para as ruas, a gente pudesse fazer uma pesquisa e levar para as escolas o teor desses projetos de lei que o PMDB vende, barganha, para conseguir votos até domingo. E aí a gente pudesse perguntar aos colegas se tem ou não tem relação com a categoria. Se nós seremos ou não afetados por isso. Então, não existe nada mais importante a ser feito numa escola, na segunda-feira, do que parar a escola para conversar sobre isso. E aí, essa é a nossa orientação. É que segunda-feira as escolas possam discutir sobre isso. Hoje eu fui visitar uma escola. Sabia que não estava tendo aula, né? E fui visitar uma escola muito acirrada em defesa do impeachment. E de 5 em 5 minutos o diretor dizia: Ana Cristina, tem um monte de coisa para fazer. Ana Cristina, ó a hora. Aos rapazes, respeite. Se fosse o secretário de Educação que estivesse aqui, como anda nas escolas, conversando, as escolas param para receber o secretário de Educação, que está devendo salário, que está devendo o Fundef, que está devendo anuênio, que está devendo pecúnia. Mas as escolas se mobilizam para recebê-lo, para ouvir o que ele vai dizer, que geralmente é mentira das coisas que ele prometem. Mas as escolas não entendem que precisam abrir esse debate, que o que está posto não é o time do Fortaleza e Ceará, que futebol ninguém discute. Não é divergência religiosa que as pessoas dizem que não se discute. O que está posto aqui é o fim da democracia, com um pacote de fim de direitos. Zezé, eu já tirei todas as fichas de filiações dentro do sindicato. Eu já tirei. Por orientação. Porque a gente não sabe se vai ter sindicato no estado de exceção. A primeira coisa, quando eu olho aquelas pessoas da ditadura que desapareceram, eu digo, isso aqui deve ser lideranças. Essas pessoas foram lideranças. E são as lideranças que eles vão atacar. Porque liderança não baixa a cabeça.
Então, companheiros, a conjuntura é gravíssima. Se já não bastasse essa conjuntura gravíssima, vamos ver aqui o que é que está acontecendo na Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza apostou que não tinha greve. Ela tinha certeza que os professores não viriam para a greve, que tinha conseguido desmobilizar a greve. A greve aconteceu. Qual era a proposta que a Prefeitura iria fazer a gente engolir se não tivesse a greve? Os 2% que o Sindifor e os servidores tiveram que engolir. Vocês sabem quanto foi o reajuste em São Paulo? 2,2%. Vocês sabem quanto foi, Maria do Carmo, o reajuste em Recife, sindicato que vocês dirigem, da Conlutas? 4,4% e só. 11,36% para o nível médio e 4,4% somente. E o não desconto das faltas, porque na greve passada foi descontado 15 dias de falta nos professores. Vocês sabem o que é que está acontecendo em Santa Catarina? O prefeito chega no meio do mês, Glei, e diz, eu não tenho dinheiro para pagar todo, vou pagar 50% no Estado. Vocês sabem de alguma proposta do governo do Estado do Ceará de reajuste para os professores estaduais? Nenhuma. E nós não vamos reagir ao que está posto? E no ano que vem vai ser melhor? Com o FIEC, com o Cunha, com o Temer, com o Danilo Forte? Alguém com Vitor Valim? Com Eunício Oliveira? Com o Capitão Wagner? Vocês acham que vai ser melhor? Então, a gente não pode se permitir ficar parado. Nós não podemos ter a ressaca da greve. É hora de se levantar e construir a greve geral no país. Porque se o golpe se consolidar no domingo, toda a classe trabalhadora tem que estar parada na segunda-feira. Toda a classe trabalhadora tem que estar parada na segunda-feira. Porque a situação é grave. E a gente não pode permitir que se isso acontecer, que a gente permita com que eles façam como se a normalidade acontecesse na segunda-feira. Nós temos que instalar a crise. Nós temos que pressionar para que a pauta do Congresso não ande. Para que eles não paguem à Fiesp o preço do voto que eles estão comprando. Então, companheiros, como é que está a conjuntura aqui em Fortaleza? Desde agosto, o secretário não conversa com ninguém. Ele sequer fica na SME. Fica a passear nas escolas de Fortaleza e não recebe ninguém lá vai ser candidato, não. Antes fosse, que tinha ido embora, né? Mas não será candidato. Então, vai ficar passando. Sabe onde é que ele está hoje? De férias. Teve umas férias em julho do ano passado, com 6 meses que tinha entrado, e está de férias aqui de novo. Fundef. Todo dia eu recebo 10 ligações atrás do Fundef. Fundef, gente, está na mão desse Supremo que está no golpe. Que demonstrou ontem que tem lado. Que demonstrou ontem que tem lado. Um Supremo que não está nem para defender o que está na Constituição. No Estado Democrático de Direito. O que é que está lá no Supremo? É se os professores têm direito, Ana Cristina? Não, é isso não. O que está no Supremo é se mantém o dinheiro bloqueado ou não mantém o dinheiro bloqueado. Gardênia, a imprensa. Se tem o dinheiro bloqueado ou se não tem o dinheiro bloqueado. É isso que está no Supremo.
Quando sair a decisão será mantém o bloqueio ou libera o dinheiro. Vocês sabem quanto é o dinheiro que está bloqueado? O dinheiro do Fundef, que cabia ao Fundef, é 289 milhões. Eles bloquearam 206. Sabe por quê? Tem gente que achando que foi os 60%. Não, é porque não tinha mais os 289 milhões. E esse dinheiro que foi bloqueado, que totalizou 206 milhões, era o da merenda escolar. Por isso que foi reduzido 1.000 toneladas a menos. E ontem, quando a gente esteve no gabinete do prefeito pressionando a audiência, o chefe de gabinete disse que a gente só iria receber este mês salário por causa dos 14 milhões que tinham sido depositados a mais do Fundef do ano passado. Senão, os salários começavam a atrasar a partir deste mês. É esta a conjuntura. É esta a conjuntura. Então, ou nós vamos mobilizar para reagir a esta conjuntura, como sempre fizemos, ou nós vamos amargar quando já não estivermos mais recebendo salário. Quando os direitos não estiverem mais dados. Não é mais direito. Idade de aposentadoria, tempo de contribuição, tudo está aqui como ampliação. Gente, eles estão aqui retirando o direito da mulher violentada no estupro de fazer um aborto. Não é um aborto que tem divergências religiosas, não. É um aborto para vítima de violência sexual. Eu dizia hoje na escola que eu atendi algumas alunas na Faculdade Cristo, quando eu era professora de lá, que foram violentadas. E essas meninas tomavam banho todo o tempo. Aí você imagina você ter um filho fruto de uma violência sexual. A vida toda convivendo com esta dor. E com dor maior de, às vezes, rejeitar o seu próprio filho. Mas está posto como um projeto de lei lá. Prisão. A mulher vai presa, o bandido não. A mulher vai presa se fizer isso. A mulher, o médico, o enfermeiro que participar desse aborto. Então, as relações homoafetivas que você pode colocar no IPM hoje, né? Você vive com uma companheira, vive com um companheiro, eles podem ser seu dependente, não vai mais poder. Não tem mais a união estável para as relações homoafetivas. Então, esses projetos, Bolsa Família, Pronatec, essas universidades, isso é interesse da FIEC? Isso é interesse dos empresários? É interesse dos políticos que formam o Congresso Nacional? Então, a lei da mordaça aprovada, viu, Zezé? A lei da mordaça e a lei antiterrorista, já aprovadas, estão esperando ser sancionadas pela presidente ou pelo presidente. Se você, um aluno da sua sala, fizer uma denúncia que você não está dando aula, está conversando sobre outros assuntos que não seja o que está no livro, você vai presa, perde o emprego, prisão de 6 meses. Você não vai poder mais reunir os pais da sua escola e fazer uma reflexão crítica, inclusive num momento como este. Então, a situação é grave, porque não basta acabar com a democracia. Tem que acabar com a resistência, tem que acabar com a luta, tem que acabar com a greve, tem que acabar com os movimentos sociais. Nós assistimos um massacre no Paraná,
com os companheiros do MST, que 6.000 famílias acampadas numa terra do INCRA, não era em propriedade privada, mas como a propriedade privada tinha perdido esta terra para o INCRA, pagou a polícia, reuniu os capatazes, mataram 2 pessoas, feriram 20 e não deixavam entrar socorro para socorrer os feridos. E a Globo, todo dia, está alimentando a guerra civil. Aquele muro ali, que foi feito no Congresso, é para fazer guerra. É para ter a guerra no domingo. Para que o exército entre, porque eles sabem que eles vão precisar do exército. Eles sabem que eles vão precisar das Forças Armadas para segurar este golpe. E eles vão querer fazer o confronto ali em Brasília e nós vamos contabilizar os mortos na segunda-feira. Mas nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir. O IPM aqui vai se acabar. E vai se acabar de forma inteligente. Ele tentou acabar privatizando no primeiro ano. Não conseguiu, porque os professores, não veio nenhum trabalhador defender, não. Quem tinha 6.000 na rua, fomos nós. O Sindifó é parte do conselho do IPM. Nós não fazemos parte porque não sentamos em mesa de patrão, porque não tem paridade nessa mesa. E passou por lá a privatização do IPM iniciada com essa gestão do APTEC. Se vocês chegarem hoje no Curadares, ele não está mais atendendo os servidores do município de Fortaleza. Os médicos, você chega lá, foi no mês passado, seu médico de consulta, você chega lá, o médico diz, eu não atendo o IPM, mas estou fazendo um desconto para professor. Essa semana eu recebi um telefonema de uma professora que estava para ser operada com um tumor na cabeça, uma cirurgia de alto risco, que ela corria vida, e ela da maca me ligou, porque o IPM não tinha mandado os instrumentos, porque tinha feito uma licitação e estava muito cara. E eu tive que atravessar a rua e fazer escândalo lá na superintendência para esse... Ela disse, Ana Cristina, não pode ser amanhã, porque eu posso morrer hoje. A gente vai esperar estar numa situação dessa para vir lutar pelo IPM? No mês passado, nós chamamos um ato no IPM. Não tinha 30 pessoas. Talvez menos do que tem hoje aqui. E aí? E como é que nós... E aí uma professora ligou para mim e disse, Ana Cristina, só tem uma solução. A gente sair do IPM. É o que o governo quer. O governo quer é que a gente esvazie o IPM para ele acabar. O governo está querendo isso. Não tem dificuldade nenhuma em sair do IPM, não. Só que vocês lembrem que nós pagamos esse valor até 80 anos. E nos planos não é assim, não. Os planos é por faixa de idade. Vocês lembrem, os novos, porque a gente mais velha, né? Eu, pelo menos, não tenho mais dependente. Mas fico pensando como é que vai ser eu com 80 anos de idade numa conjuntura dessa. Que você não sabe se vai ter salário. E plano de saúde, se você não pagar um mês, é o fim do plano de saúde. E a gente vai ter que cortar o supérfluo. E, infelizmente, o plano de saúde, em vez da comida, é supérfluo. E aí, o que é que eles vão fazer? Se você sair, você não volta mais. E você não vai conseguir pagar o seu plano, como uma vez chegou uma professora aqui, 92 anos. Ana Cristina, eu vim tirar minha Unimed. Aí eu disse, mas professora, a senhora vai tirar a sua Unimed na hora que você mais precisa? Aí ela pegou e disse, Ana Cristina, você tem filho? Aí eu disse, tenho uma. Pois eu vou lhe ensinar uma coisa que você não vai esquecer. Quando a gente está velha, a gente tem que ter dinheiro. Porque senão a gente não recebe nem visita.
eu estou deixando o plano, porque se eu tiver visita, eu não adoeço. E eu sem visita, eu morro de solidão. Então, é esta a nossa conjuntura, gente. Uma conjuntura grave, que precisa de sangue, que precisa de coração, que precisa de indignação para que a gente vá defender a nossa democracia. Que a gente possa honrar a quantidade de pessoas que morreram para chegar nessa democracia nova, mas necessária. Que a gente possa conseguir derrotar todos esses golpistas na próxima eleição. Porque se a gente não lutar agora, não tem próxima eleição. Porque em ditadura não tem eleição. Não é justo, nós podemos ter todas as divergências do mundo. Mas eu não posso crer que tenha um só trabalhador neste país achando que fim de democracia é bom para a classe trabalhadora. Que fim de democracia é conquista de direitos. Porque isso é alienação. Então, nesse sentido, a gente tem a dizer para vocês que este processo que abriu hoje de pecúnia, já abriu com forma de golpe, porque você não consegue cadastrar, porque todos os diários oficiais estão com a data errada. Todos estão com a data errada. E os professores estão confirmando com a data errada, confirmando que estão fazendo de acordo com o que está no documento. E anexando o documento. Será que não vão abrir processo administrativo? Porque é uma fraude. Se eu tenho um documento do dia 2 ao dia 1 e eu digito do dia 2 ao dia 2, e eu estou dizendo que eu estou dizendo a verdade, não, eu estou fazendo estelionato. A Prefeitura de Fortaleza instituiu agora o quórum eleitoral para as aulas. Se não tiver 50% mais um, eles estão liberando os alunos do sábado. Então, a professora tem 30 alunos. Se forem 15 alunos no sábado, ela pode ir embora, porque aquela aula não tem validade, segundo a orientação da prefeitura. E nos dias de chuva? Que não vai ninguém? E dia de segunda-feira, dia de greve de ônibus? Então, a gente vai ter que ter uma resposta para isso. Eu estou propondo que a gente possa, na próxima semana, marcar uma assembleia para que a gente decida se vai acatar isso da prefeitura ou não. A gente vai precisar de estar acompanhando perto a conjuntura do golpe, a conjuntura da retirada de direito, a conjuntura da retirada das nossas liberdades. E nós não vamos. A classe trabalhadora não vai permitir que esses golpistas possam ameaçar nossos direitos. É em nome da democracia, é em nome das conquistas da classe trabalhadora que nós precisamos estar nas ruas, sábado e domingo, segunda-feira, terça-feira, construindo inclusive uma greve geral neste país, para parar este país, porque nós não vamos deixar que a pauta do PMDB, que a pauta da FIEC, que a pauta dos golpistas possa tomar isso.